Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, escritor de livros de prática jurídica e fui também defensor público do Estado de São Paulo por quase 3 décadas. Neste vídeo eu quero usar a minha experiência para fazer alguns comentários sobre a partilha de bens no divórcio. Não sei se você sabe, mas o nosso Código Civil prevê 4 regimes de bens para o casamento: a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. Esse último regime é provável que você nunca escute falar dele. E também nem eu vou falar sobre ele. Na verdade, 99% dos casamentos no Brasil são feitos no regime da comunhão parcial de bens, que é, por assim dizer, o regime legal. Qualquer casal pode escolher qualquer um desses regimes de bens quando vai se casar, e isso se faz por meio de uma coisa chamada pacto antinupcial. Normalmente, quando se entra com pedido ali de habilitação ao casamento, surge a oportunidade para você, então, escolher qual regime de bens. É um assunto, né, que normalmente quem vai casar não quer conversar sobre regime de bens. O regime de bens, o que é um erro, né? Porque o regime de bens ele só é importante realmente no divórcio. Você só acaba descobrindo a importância do regime de bens quando o casamento acaba. Veja bem, se qualquer que seja o regime, se vocês ficarem casados como diz o padre, até que a morte vos separe, aquele cônjuge sobrevivente não vai ter nenhum problema, porque se ele não é coproprietário com você dos bens que vocês adquiriram, ele vai ser herdeiro desses bens, né? Então o regime de bens ele é na verdade importante justamente no momento do divórcio. Mas como eu disse, 99%, eu não tenho aqui, tá? Vou deixar claro, registrado nenhuma estatística oficial, mas eu trabalhei durante muito tempo e é raro que eu fizesse o divórcio de algum casal que o regime não fosse o comunhão parcial. Quando não era o comunhão parcial, era o comunhão universal. Em alguns casos, havia a separação de bens obrigatória, quando há o casamento, né, um dos cônjuges casa entre 16 e 18 anos, então é obrigatório a adoção do regime da separação de bens. Tirando essas exceções, como eu disse, a grande maioria casa na comunhão parcial de bens. E nesse regime de bens, se comunicam todos os bens que são adquiridos onerosamente durante o casamento. Ou traduzindo aí no português mais simples, tudo que o casal compra durante o casamento é meio a meio, não interessa quem comprou. Então, por exemplo, vai lá a mulher e compra um carro, é meio a meio. Vai o homem e compra um terreno, é meio a meio. Tudo aquilo que é adquirido durante o casamento, neste regime de bem comunhão parcial, de forma onerosa, deve ser partilhado meio a meio, pertence ao casal. Nesse regime há algumas exceções, né? Não se comunicam, por exemplo, as doações. Se o pai, por exemplo, de uma das partes faz uma doação para sua filha ou para o seu filho, aquele bem doado não entra na partilha. Se a pessoa recebe alguma coisa, por exemplo, de herança, também aqueles bens recebidos de herança não entram na partilha. Mas as exceções são, na verdade, poucas, né? Muito bem, essa questão da partilha de bens do divórcio é uma questão que o casal tem, obviamente todo casal que está se divorciando tem que falar sobre a partilha de bens. Mas eu quero aqui registrar que é possível você fazer o divórcio sem que haja a partilha de bens. A lei permite que a partilha de bens seja postergada para um outro momento. Ou seja, se você quer o divórcio, mas não quer ter o desgaste de discutir a partilha de bens naquele momento,
o casal pode, de comum acordo, deixar para discutir a partilha de bens mais para frente, quando eles acharem que é mais conveniente. A lei permite o divórcio sem que ocorra a partilha de bens. Ora, se você já é divorciado e os bens não foram partilhados, ou algum bem ficou fora da partilha, então essa partilha deve ser feita através de uma ação de partilha que pode ocorrer em qualquer momento posterior. Quais os cuidados, né? Você está se divorciando, então quais os cuidados que você deve ter? O primeiro cuidado, né, para quem se vê nessa situação obviamente, garantir que todos os bens sejam partilhados. Então você está se divorciando e os bens estão, por exemplo, na administração do seu marido ou na administração da sua mulher, você deve verificar com o seu advogado a necessidade ou não de entrar com alguma medida cautelar para se certificar de que esse bem eventualmente não vai ser desfeito, ou escondido, vendido sem o seu conhecimento, né? No caso, por exemplo, de bens móveis, é muito simples, né? Aquela pessoa que está na posse do bem vender esse bem e depois sumir com o dinheiro, gastar o dinheiro, e você vai ficar sem a sua ameação. Então a primeira questão que você deve pensar é se há necessidade de alguma medida cautelar, né? Uma medida cautelar de arrolamento de bens, por exemplo, em que o advogado vai pedir para o juiz que todos os bens do casal sejam especificados. Feito isso, você está garantido, e depois, então, no divórcio, você vai poder discutir com calma essa partilha de bens. Também é possível, por exemplo, entrar com uma medida cautelar de busca e apreensão ou de sequestro para evitar, né, no caso de uma desconfiança ou de uma certeza, né, de que aquele cônjuge vai tentar se desfazer do bem, esconder o bem. Então você pode entrar aí com uma busca e apreensão ou com um sequestro desse bem, a fim de resguardar esse bem para a oportuna partilha no divórcio. Ora, verificado que não existe aí, ou que existe, né? Se existir, então você tem que falar com o seu advogado para tomar essas providências e o mais rápido possível, né? Para evitar que o cônjuge suma com os bens ou se desfaça dos bens. Muito bem, superada essa questão, então você tem que, na sua petição inicial de divórcio, discriminar todos os bens, né? Você tem que indicar todos os bens que o casal adquiriu: os carros, os quadros, as joias, até os móveis, os talheres, tudo tem que ser partilhado, né? Normalmente aqueles bens de menores valores, né? Os talheres, os copos, enfim, as panelas, normalmente isso se faz uma partilha amigável, mas se não for possível a partilha amigável, formalmente todos os bens têm que ser partilhados. As cadeiras, os móveis, as roupas, tudo tem que ser partilhado. Então você tem que levar para o seu advogado uma lista de todos os documentos, e não só uma lista dos documentos. Se você teve o cuidado de guardar durante a sua vida a nota fiscal, o documento de propriedade, você também tem que entregar isso para o seu advogado, porque isso é muito importante. E além dos documentos de propriedade, documentos que indicam a existência dos bens, fotos ou nota fiscal, como disse, ou qualquer outro documento, você também tem que apresentar ao seu advogado documentos que mostrem o valor daqueles bens, né? Então você, por exemplo, vai pedir a partilha de um sofá, de um jogo de sofá. Então você pode juntar, por exemplo, verificar lá em algum aplicativo, em alguma rede social lá, um produto igual que está sendo vendido e juntar aquilo para poder, então, ter uma avaliação daquele bem. Isso é muito importante. No caso dos carros, você tem lá a tabela FIPE. No caso dos bens imóveis, que é um pouco mais complicado, ou você junta uma avaliação desses bens, ou você junta o carnê do IPTU, que tem lá o valor venal, que vai servir, no mínimo, como uma referência para aquela partilha dos bens, né? É muito importante não só dar lista de todo o ativo do casal, mas também do passivo, né? Muitas pessoas, quando falam em partilha de bens, só lembram do ativo. E vamos ser francos, né? Na prática é muito comum ter muito mais dívida do que, às vezes, o ativo, né? Então é muito importante também fazer uma lista de todo o passivo do casal, ou seja, aquelas dívidas que o casal contribuiu, que o casal
contraiu, melhor dizendo, em proveito do próprio lar conjugal, da própria sociedade conjugal, né? Então, às vezes, pegar um empréstimo pessoal, não obstante o empréstimo esteja, por exemplo, no nome da mulher, a obrigação é conjunta, porque foi a favor do casal, né? Então, por exemplo, se há dívidas com cartão de crédito, dívidas com banco, dívidas com empréstimo, dívida com terceiros, dívidas com pessoas particulares, né? Às vezes você pegou com a família, com alguém, um empréstimo. Ora, isso tem que ser partilhado também. A partilha não é só do ativo, mas também do passivo. Então é muito importante se fazer uma lista de tudo e não deixar nada de fora. Por que é importante não deixar nada de fora? Nem mesmo os bens particulares, aqueles bens que são só seu, os bens que você já tinha quando você casou. Por exemplo, você tinha uma casa e casou. Essa casa é só sua, mas ela tem que ser mencionada no divórcio, justamente dizendo, olha, eu tenho uma casa que é só minha. Tudo aquilo que não for mencionado na petição pode ser objeto depois de uma ação. Por exemplo, você não menciona que você tem joias. Então, essas joias, por exemplo, amanhã ou depois, o marido descobrindo, né, que a existência pode entrar com uma ação de partilha, pedindo a metade dessas joias. Então, mesmo aqueles bens que são só seu, que você entende que é só seu, você tem que conversar, obviamente, com o seu advogado, mesmo esses bens particulares você tem que mencionar e valorizar para que o juiz decida sobre a questão e fique constando. Porque aquilo que for omitido, aquilo que for subtraído, aquilo que não for mencionado, vai ficar sempre com essa possibilidade de ser rediscutida num outro processo de partilha, de sobrepartilha, porque aquele bem não foi mencionado. Então é importante não esquecer nada. Os bens particulares, os bens conjuntos, as dívidas, tudo tem que ser mencionado ali na partilha. Muito bem, isso é aquilo que eu tinha que dizer sobre o tema. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aqui o seu like, não deixe também de se inscrever aqui no meu canal. Se você tem alguma outra dúvida sobre o tema, vamos conversar sobre ele. Deixa as suas dúvidas aqui, que eu terei o maior prazer em responder. Foi um prazer e até a próxima!